Fala, boiadeiro! Quero te convidar a bater um bate-papo comigo sobre confinamento lucrativo e vou te ensinar o passo a passo para ter um confinamento lucrativo. E desde já quero chamar a tua atenção de que não existe fórmula mágica. Aqui nós vamos te ensinar todos os fatores de produção, o sistema de produção, todos os fatores que compõem um confinamento lucrativo. Somos uma empresa com 8 anos de experiência técnica e prática em confinamentos intensivos. E nesse tempo em que nós trabalhamos com isso, nós vimos a importância de o confinador ter o conhecimento teórico e o conhecimento prático. E é isso que eu vou passar para vocês nesse curso. Nesse tempo em que trabalhamos com confinamentos, nós vimos confinadores espetaculares, conhecemos muitos sistemas de produção e nós vimos a importância do confinador levar a sério o seu confinamento e saber que o confinamento é uma fábrica de produzir carne. Toda empresa, todo empreendimento, toda fábrica, assim como o seu confinamento, para ele ser profissional, ele precisa ter gestão, ele precisa ser levado a sério. E fique até o final desse bate-papo que eu vou te mostrar o mapa da lucratividade, o passo a passo para você ter um confinamento lucrativo, assim como vários alunos que já fizeram esse curso e eu vou mostrar o depoimento deles para vocês. Mas antes disso, boiadeiro, eu quero te mostrar o segredo da Avante Pecuária. Nós aqui ensinamos o produtor a tornar o boi muito mais eficiente. O boi realmente é uma fábrica de produzir carne. Como? Tornando um animal eficiente que consome menos e produz mais, custa menos e produz mais. Esse é o segredo da Avante Pecuária. E dessa forma o seu lucro é ainda maior. Vejam o que os nossos alunos falam sobre isso. Eu fiz o curso do Pedro, recomendo. Agora eu sei todos os pontos que eu devo seguir para mim ter uma pecuária lucrativa. Eu tinha diversas dificuldades para obter lucro. A gente testou vários tipos de ração. Toda a vida deixava o coxo cheio, não cuidava da dosificação. E com o curso do Pedro, eu aprendi vários pontos que eu estava fazendo errado e consegui consertar para mim ter uma lucratividade melhor. Hoje eu fabrico a minha ração no meu próprio sítio, eu dosifico a ração, eu pego e tenho uma segurança melhor de poder trabalhar com confinamento, pois o Pedro ensinou todos os pontos positivos que a gente deve seguir para ter uma melhor lucratividade. Depois que eu fiz o curso do Pedro, eu aprendi que precisa dosificar a comida dos bois, que não precisa encher o custo do boi, só dá a comida certa para os bois. Nós também economizamos a dieta, porque a dieta é feita aqui na nossa propriedade. E nosso confinamento ficou bem mais lucrativo e eu recomendo o curso do Pedro. Fizemos o curso com o Pedro, deu louco de boa, aprendi muita coisa, só aumentou o meu conhecimento na pecuária. O curso do Avante Pecuária que eu fiz ajudou bastante na fazenda. Dúvidas, questões sanitárias e doenças que venham ocasionar aí na tua fazenda aí, alimentação, de leitura de coxo, como eu aprendi, o boi tem que comer uma quantia certa, uma dosificação correta para ter lucratividade pro produtor. Fica a dica aí, boiadeiro. Boiadeiro, deixa eu te contar um pouquinho da minha história de como que nós chegamos até aqui, qual é a história da Avante. E tudo começou lá nos anos 90, quando o meu avô, que tinha fazendas e trabalhava com confinamento, me levava para dentro de um confinamento e lá eram recriados bezerros e ali começou a minha paixão pela pecuária e o meu primeiro contato com o confinamento. Na época, nos anos 90, era outros sistemas de produção, ainda se tratavam com outros ingredientes, cama de aviário, e foi assim o meu primeiro contato. Em 2008, iniciei o ensino técnico, colégio agrícola, ensino técnico em agropecuária, e no ano de 2012 ao ano de 2016, fiz a minha faculdade de zootecnia. Ali aprendi muito sobre a teoria e também trazia para essa minha vivência
de confinamento. Visitava alguns confinamentos, nesse tempo meu avô já não trabalhava mais com confinamento, mas eu sempre dei importância de ter o conhecimento teórico integrado com o conhecimento prático, e isso eu vejo que é um dos diferenciais do trabalho da Avante Pecuária. Me formando, fiz uma viagem para outro país, onde conheci sistemas intensivos de produção e me abriu muito a mente. E eu pensei, o Brasil com esse tamanho, com esse potencial, é o celeiro do mundo, é um dos maiores rebanhos bovinos do mundo e produz tão pouco. O que falta? O que nós temos que fazer? E aí começou esse desejo de se trabalhar de uma forma mais intensiva, mais técnica. Me formando, após a minha formatura, comecei a pedir para participar e conhecer de alguns confinamentos, isso no ano de 2017. Logo após fazer o meu estágio e o meu TCC, que inclusive foi com confinamentos, dietas de puro grão, fiz o meu TCC e o meu estágio em confinamentos de dietas de puro grão, dieta total, e ali peguei uma bagagem muito grande. Até tem um ponto muito engraçado de que quando eu fui apresentar a minha banca, a minha defesa de TCC sobre confinamentos de puro grão, ao final eu fui reprovado e os professores falaram que não se produzia boi sem volumoso, não se existia ruminante sem volumoso. E aí eu saí com mais desejo de mostrar que sim, que o confinamento pode ser intensivo, de que o confinamento tem muita técnica aliado com prática, e nós conseguimos chegar num confinamento altamente intensivo, muito escalonado. Logo após a minha formatura, peguei o meu diploma e vim para casa. E aí, nessas propriedades em que eu fiz os meus trabalhos de estágio de TCC, que eram confinamentos, eu comecei a acompanhar. Não cobrava nada, não ganhava nada, mas ganhei muito aprendizado, muito conhecimento. E aí foi que no ano de 2018 foi fundada a Avante Pecuária e se iniciou esse trabalho e esse acompanhamento desde o início, levantando muito número, vendo muitas práticas que eram feitas erradas, que poderiam ser feitas certas, vendo muita teoria errada na prática que deveriam ser corrigidas. E aí foi 2019, 2020, 2021 e hoje estamos há 8 anos já no mercado trabalhando com confinamentos. E foi nesse tempo em que eu aprendi que o boi tem que ser muito mais eficiente. O Brasil, com 234 milhões de cabeças, produz 3 a 4 vezes menos do que os Estados Unidos, com 88 milhões. Então deve ter algo errado. E foi isso que me incentivou a buscar quais pontos a pecuária do Brasil tem que mudar. E foi aí que nós chegamos, falta intensificação, falta saber que o boi é uma máquina de produzir carne. Então essa é um pouco da história da Avante Pecuária e o caminho que fizeram com que nós chegássemos até aqui com muito número. Nesse meio tempo nós começamos a trabalhar mentorando projetos de confinamento e no nosso método todos os animais do confinamento eram planilhados, eram gerados números, eram acompanhados, de 30 em 30 dias eram pesados. E foi aí em que eu conheci muito número dentro de confinamentos. Muitos números e muitas práticas que faziam um confinador ter prejuízo ou um confinador ter lucro. Tá? Então, esse é o passo a passo que faz eu conseguir chegar até aqui e ensinar os confinadores a terem um confinamento lucrativo. No ano de 2020, passei num processo seletivo de professor para dar aula em colégio agrícola e durante 3 anos dei aula de zootecnia voltado para a parte de produção animal, que também me deu muita bagagem teórica e aprendi a trabalhar com pessoas e a ensinar isso que eu sabia. Então é isso que no curso eu quero ensinar para vocês, ensinar prática aliada à teoria. O resultado disso é um confinamento muito mais lucrativo, muito mais eficiente. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Boiadeiro, um dos grandes desafios do confinador é a imprevisibilidade. É por isso que nós vemos, Pedro, o meu confinador conhecido meu está trabalhando no prejuízo e isso me dá medo de entrar no mercado. E você vê outros que trabalham com uma lucratividade extremamente alta por cabeça. O que é isso?
imprevisibilidade. Dentro do mercado de confinamento, nós temos uma produção com custos já definidos, mas nós não sabemos qual vai ser o nosso valor de venda, quanto vai valer o nosso produto no final. Isso é imprevisibilidade do mercado. E isso muitos confinadores sofrem. Por não saber o primeiro ponto, eles já começam errando. Eu vou ter uma imprevisibilidade e eu não sei quais são os meus custos de produção. E aí que é um dos segredos aqui da Avante Pecuária. Vejam bem, nós temos que entender que o primeiro maior custo de produção é a compra do animal. Então, de 50% a 70% do nosso custo de produção é o que? A compra do animal. E é aí que muitos confinadores já começam errando. Depois, qual é o nosso segundo maior custo, Pedro? Custo de alimentação, tá? Em torno aí de 20% a 40% do nosso custo total de produção é alimentação. E aí depois vem os outros, que são em torno aí de 5%. Quais outros? Sanidade, instalações, diluição do valor da instalação, imposto, mão de obra, diesel, tá dentro disso. Então esses dois juntos são 95% do meu custo total de produção. E é aí que o confinador não sabe, ele tem que bater em cima disso. E na Avante Pecuária nós vamos te ensinar e bater em cima desses dois pontos, tá? Pedro, se eu pagar R$10 a mais por um frasco de medicamento, de vacina, eu vou ter prejuízo? É claro que não, porque ele está aqui dentro desses 5%, tá? Então nós temos que dar muita atenção para isso. E essa imprevisibilidade, você que fazer o curso da Avante Pecuária vai aprender. E nós vamos te dar conhecimento e ferramentas para isso. E uma das ferramentas que nós vamos dar para quem fazer o curso é a nossa planilha de compra e venda, ou seja, é uma calculadora para o confinador. Você está lá no leilão, você está lá numa fazenda fazendo a compra de um lote de animal, você vai ter na palma da tua mão a planilha de compra e venda da Avante Pecuária. Você vai estimar peso de entrada, peso de saída, qual o GMD estimado desse lote, quais vai ser os meus custos, lembram desses dois custos aqui, ó? Custo de alimentação, nosso segundo maior custo, custo de compra do bezerro, e é isso que você vai estimar com essa calculadora que nós vamos dar para os alunos da Avante Pecuária. Pagou R$10? Olha a tua receita menos os teus 3 custos. Custo de compra, custo de alimentação e os meus outros custos, ó, sanidade, diesel, mão de obra. E aí, boiadeiro, se eu pagar 10, quanto vai me dar de lucro? Se eu pagar 11, quanto vai me dar de lucro? Se eu pagar R$12 o quilo, quanto que vai me dar de lucro? Isso é uma calculadora que você vai ter e vai poder fazer a previsibilidade, um empreendimento muito mais profissional com a ajuda da Avante Pecuária. E também, após você terminar, vender esses animais, você vai poder fazer a planilha de venda. Você coloca peso médio de entrada, peso médio de saída, coloca todas as informações e você vai saber quanto custou a compra, quanto custou a nutrição, meus outros custos e quanto você teve de lucro. Veja bem, isso é uma ferramenta que nós vamos disponibilizar para os nossos alunos do curso Confinamento Lucrativo. E também, você não receberá apenas uma planilha, vai receber 2 ferramentas para você estar muito bem instruído. Você vai ganhar uma planilha de pesagem Avante Pecuária. E veja bem, você vai ser um confinador profissional que vai fazer gestão do teu negócio. Nessa planilha você vai formar os teus lotes e a cada 30 dias você vai alimentar essas planilhas com as pesagens. E nós vamos ter várias informações, datas, pesos, valores, valor que foi pago na compra do bezerro, e nós vamos ter índices ou técnicos importantíssimos, entre eles peso médio do lote, GMD, e com esse GMD, tendo o consumo diário que esses animais têm, nós vamos ter a conversão alimentar, o índice mais importante dentro de um confinamento. Põe na cabeça, boiadeiro, conversão alimentar é o índice zootécnico que vai predizer a lucratividade. Tendo conversão alimentar, nós sabemos quanto esse animal está deixando de lucro por dia ou qual está sendo o custo para nós produzir 1 quilo de carcaça ou produzir uma arroba. Isso só confinadores que fazem o curso vão receber. E com essas ferramentas nós vamos conseguir fazer com que você entre num caminho da lucratividade. Vejam bem o que eu vou entregar para vocês agora. Pedro, qual é o valor que eu posso pagar no meu bezerro? A minha compra é o meu primeiro e maior custo. Eu já vou entregar de brinde para vocês. Nós temos que classificar
verificar se esse bezerro que nós estamos comprando vai ser um bezerro de alto desempenho, médio desempenho ou baixo desempenho. Veja bem, nós temos que comprar esse bezerro conforme o nosso valor do boi gordo, conforme a estimativa de quanto nós vamos vender. E aí eu já entrego para vocês. De 45% a 55% do valor do boi gordo é o valor que você pode pagar do teu bezerro de reposição. E com essas ferramentas, boiadeiro, você vai poder gerar esse índice de conversão alimentar, que é o índice mais importante para um confinamento lucrativo. Você medindo quanto teu animal está ganhando de GMD dia e você dosificando, o que é dosificar? Saber quanto você está dando de alimento para esse teu animal. Vejam bem, a alimentação é o nosso segundo maior custo. E aí eu te pergunto, quem define o custo da alimentação, a quantidade que o animal vai estar ingerindo? É você ou é o seu animal? Isso tem que ser o confinador quem tem que definir, não é o seu animal que define quanto vai comer e quanto vai custar. O nosso segundo maior custo, que é o custo da alimentação, tem que estar na ponta da caneta, tem que estar na gestão de um bom confinador. Vejam bem, quando nós trabalhamos com dosificação, nós controlamos o nosso segundo maior custo. Dosificando essa dieta, nós conseguimos gerar um índice zootécnico chamado conversão alimentar. Através dessa conversão alimentar, nós sabemos quanto o animal está ingerindo e custando e quanto ele está transformando. Isso é conversão alimentar. E como que você faz isso? Preenchendo essa planilha que nós vamos te dar de presente, preenchendo quanto o animal está ganhando de GMD, colocando os pesos e a data, quanto ele está consumindo de silagem e ração dia para você ter a conversão alimentar do seu confinamento e aí sim saber se esse confinamento, se esse animal, se esse lote é lucrativo ou não. E agora que você entendeu a base para ter um confinamento seguro e lucrativo, você tem a chance de aprender de forma rápida e intensa fazendo o meu curso. Esse curso, de forma totalmente online, com aulas e vídeos gravados, você pode assistir de onde e quando quiser. Nosso curso é o mais completo do mercado. São mais de 20 horas de aulas gravadas com uma comunicação clara e prática para você, confinador, entender e receber todo esse conteúdo. Você vai aprender sobre mercado e ciclo pecuário, estratégias, sistemas de produção, instalações, modelos de confinamento, gestão. Você vai aprender sobre índices zootécnicos, vai aprender a operar e fazer cálculos de gestão dentro do seu confinamento, nutrição, dietas, alimento e alimentações. Também vai ganhar planilhas e fórmulas de rações para usar no seu confinamento, genética para se confinar, sanidade, protocolos sanitários para utilizar no seu confinamento, problemas metabólicos que ocorrem em confinamentos. Tudo isso de forma muito prática e didática para você aprender. Eu saí de um ganho de peso de 1,280 ou 1,300 para 1,580 dias. Certo, quem está falando é o Guilherme, sou de Nova Veneza, Santa Catarina. Eu acompanhei pela internet ali o Pedro. Eu já tinha feito outros cursos, mas faltava um pequeno ajuste na dieta. E acho que ali foi meu pulo do gato. Eu saí de um ganho de peso de 1,280 ou 1,300 para 1,580 dias. Ajustando a minha dieta e o mais importante, né, com alimentos, vamos dizer, alternativos aqui, vamos dizer, fugindo um pouco do milho, um pouco da casca de soja. E para mim foi muito lucrativo, produtivo, vamos dizer assim, o resultado que eu tive no coxo. Eu acho que quem deseja trabalhar nesse segmento, acho que precisa de assessoria. Hoje, na verdade, se tu não acompanhar o mercado, automaticamente o mercado te exclui, né? Para mim, o resultado foi tão satisfatório que eu tô ampliando aqui o confinamento. Eles transformaram o nosso negócio. O Pedro, ele tem uma capacidade imensa e um conhecimento que até hoje, digo para vocês, nunca tivemos alguém desse nível nos orientando na gestão do nosso negócio. A gente saiu de uma propriedade desanimada, desmotivada, sem saber o que fazer, sem rumo tomar. Duplicamos a nossa demanda por matéria-prima e hoje nós vamos fazer um projeto para mais 900 animais. Então, isso aqui tem total auxílio da Avante Pecuária, auxílio do Pedro.
E para você que adquirir agora o nosso curso, você vai ganhar de bônus uma aula sobre mercado de carne gourmet. E eu vou te ensinar tudo como produzir um animal gourmet, uma carne gourmet e fazer você entrar nesse mercado hipervalorizado. Adquira agora o curso. Boiadeiro, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo e eu quero te responder a maior pergunta que chega até nós. Pedro, qual é o melhor sistema de produção? Qual é o melhor tipo de confinamento? E aí, nós voltamos lá no início desse nosso bate-papo. Não existe fórmula mágica. Você tem que aprender e analisar o seu sistema, conhecendo todos os sistemas que existem para gerar o seu próprio sistema, porque cada propriedade é uma realidade. E não esqueça, boiadeiro, encare o seu negócio, o seu confinamento como uma fábrica de produzir carne. E para você que quer fazer parte da comunidade de confinadores lucrativos e eficientes e conhecer o mapa e o passo a passo da lucratividade, clique no botão abaixo e adquira já o curso. Assim que você realizar a compra do curso, você receberá um login e senha e terá acesso imediato e total a todo o conteúdo do curso Confinamento Lucrativo. E se você sentir que o curso não é para você e que não teve resultado, nós te damos total garantia. Em até 7 dias você tem o direito de reembolsar e nós te devolvemos o valor que você investiu no curso. Ou seja, o risco é todo nosso e você continua se realmente fizer sentido para o seu confinamento. Boiadeiro, agradeço a sua atenção e espero te ver junto com os meus alunos que mais crescem na pecuária brasileira. Vamos para cima, boiadeiro!